Paz no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 9 de dezembro do ano de 2020. Que o Senhor da vida nos abençoe para que estejamos fortalecidos, confiantes, seguros quanto à missão que nos foi reservada. Que o ambiente seja favorecido, que os nossos irmãos em caminhada estejam todos envolvidos por essa mesma luz, para que possamos construir juntos um mundo melhor a partir de nós mesmos. O tema de hoje, vamos discutir em torno do trabalho no bem. Ditosos os que trabalharem na obra da redenção. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão o da caridade. Antes de nos apoiarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos trazer uma passagem do Evangelho de João, um texto que foi intitulado pelos tradutores, João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica, capítulo 7, A Incredulidade dos Irmãos de Jesus. Primeiro versículo. Vou ler alguns. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí vem uma explicação. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós, então, vão vocês a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Esta mensagem, ela dá o tom, o encaminhamento, as vibrações para a nossa reflexão de hoje. Como lido, incredulidade dos irmãos de Jesus. Uma análise rápida. Ele andava pela Galiléia e não queria andar pela Judéia, porque havia uma festa dos judeus, as dos tabernáculos. E os judeus, os habitantes da Judéia, queriam matá-lo. Então ele opta pela Galiléia, a definir uma região mais fertilizada
uma terra pronta, para que ele pudesse atuar de uma forma que a mensagem fosse propagada, porque ainda não tinha chegado o testemunho e ele sabia que seria na Judéia. Aí entra o ingrediente dos irmãos, que não acreditavam no que ele fazia. Mas irreverentemente sugerem que ele saísse para a Judéia, exatamente para onde ele não queria, para que ele fosse mostrar os fenômenos. Mas não no sentido positivo. Havia sarcasmo, hipocrisia nessa fala. E Jesus dá um toque. Não é o meu tempo. Não chegou a hora. A revelação, o testemunho, o que aconteceu na história, que todos sabemos, inclusive a sua crucificação, teria um instante devido dentro do encaminhamento dos fatos. A dizer que existe planejamento, ordenação. Tudo no universo se encadeia num ritmo divino. Bem-aventurados os homens que se harmonizam em torno. Quando criamos problemas, a lei do progresso ela continua. Somos nós aqui. Geramos problemas. E estes se tornam castigos íntimos. O castigo não vem de fora, ele é íntimo. O castigo, na verdade, é a dor moral que brota quando desassociados, desarmonizados, desconectados da lei divina. Observe como é prático. No núcleo familiar, você observa o comportamento de alguns companheiros, todos imbuídos em contribuir, em favorecer para que as coisas se desenvolvam. Eis que surge um contratempo vindo de um dos membros que cai enfermo, obsedado, indiferente, rebelde. Observe como que gera uma repercussão. Os demais vão se movimentar para lutando para o estado anterior, para que as coisas voltem ao normal. Como é complexo. Aí se observa a queda, as consequências, o sofrimento. Todos aqui podemos elencar experiências. E a gente observa que não é simples. Jesus está dizendo, não é meu tempo, mas o tempo para vós está disponível. É agora. Lembram da parábola da figueira estéril? A figueira que não dá fruto? A figueira que não dá fruto, fora do tempo, significa que é uma figueira que está produzindo dentro dos planos naturais. Mas com Jesus ela tem que dar fruto o tempo todo. Sob o ponto de vista da produção qualificada. A figueira qualificada ela dá fruto toda hora. Então Jesus fala para os seus irmãos, o vosso tempo está pronto. Vocês devem ir para a Judéia e não eu. Dizendo que a Judéia ia representar o testemunho de todo mundo. Ainda não era para ele. Porque ele está fora do tempo. Então ele tem autoridade para definir a hora. Nós não. Você pode escolher a hora que o problema vai bater na sua casa? Não depende. Depende de uma série de fatores que quando chegarem vão representar provas, testes. E que essas provas podem sugerir expiações, aonde nós vamos viver sofrimentos íntimos.
Expiação é sofrimento interno. Uma prova não necessariamente pode trazer um sofrimento interno. O indivíduo que tem maturidade, que tem habilidade, que tem consciência, que tem ciência, ele resolve muito mais fácil do que outros que costumam ir para a cama. Se eu convidar alguém, vamos para a cozinha fazer um arroz, vai ter gente que vai sorrir e falar assim, ai, Casalberto, isso para mim é bom demais, vamos lá. Ainda mais que vamos bater papo. Mas para outros pode ser um morticínio. Não, eu não. Eu não tenho condições. Um outro pode entrar em desespero, porque não sabe fazer arroz. Compreenderam o que eu quero dizer? A prova é a mesma. A prova chegou por um convite. E nós vamos responder de acordo com a nossa condição interior. É muito simples. Embora no dia a dia se torne complexo. Vocês vivem isso no dia a dia? Uma mesma notícia para um grupo de 20, ela repercute de centenas de formas diferentes, porque cada um dos 20 vai apresentar reações diferentes. Uma prova, nós temos várias reações diante dela. Imagine quando se trata de um grupo. Vira um alvoroço em alguns casos. E de repente é uma história muito simples. É um papel que tem que assinar, mas tem gente que cria sombra, tem gente que cria fantasma. Sabe aquela história? Vai procurar problema onde não tem? Pois bem. A incredulidade, trazendo de volta para a mensagem do Evangelho, a sagacidade, a hipocrisia, a sofisticação para não modificar, para não ouvir o convite e se curvar ao trabalho, caracteriza os nossos grandes desafios. Por isso é que a gente tem que ir para a Judéia e acabamos sendo levados para a Judéia para passar por processos expiatórios, muitas vezes até constrangidos. O ideal é que a gente caminhe para escolher ir para a Judéia. Jesus podia escolher. Mas quando não, as expiações podem nos ser impostas. Não para a gente pagar uma dívida. Aí é que entra algumas confusões naturais que vão sendo resolvidas com a maturidade dos espíritas, pois nós estamos estudando a teoria moral espírita. Um espírito mais simples, ele pode ser constrangido se ele for renitente, se ele for obtuso. Ele pode ser constrangido. Pela força do progresso, ele pode ser constrangido a reencarnar e viver expiações face ao sentimento de culpa que ele traz consigo. Compreenderam? É a força das coisas. Mas à medida em que nós vamos abrindo os olhos e compreendendo, nós passamos a escolher as provas. E essa escolha é determinante. Isso é muito importante. Escolher prova, escolher expiação. Para Jesus não tinha expiação. Ele não tinha que trazer nada de dentro como imperfeição. Mas nós, humanidade, simbolizadas as imperfeições na própria crucificação de Jesus, porque foram os homens que definiram, romanos, judeus, somos nós. A multidão que pediu a soltura de Barrabás, somos nós. Barrabás, somos nós. Os que foram curados e viraram as costas, somos nós. E aqueles que foram curados e compreenderam, também somos nós. Fomos nós que choramos a morte dele? Sim. Com isso eu quero dizer que nós transitamos em
e dialogamos com todos os personagens do drama do Calvário. Jesus, o torturado, somos nós. Jesus que se movimentava pedindo perdão, e o pedir perdão não é para Deus perdoar e tirar de você a culpa. Não. Pedido de perdão significa: Senhor, oportunidades. Perdão é isso. É porta que se abre. Porque a intenção, o mal realizado, ou o bem que deixamos de fazer quando sabemos que é bom fazer, naturalmente seremos amanhã convidados a movimentar no perdão. Auto-perdão e súplica para poder reparar, reajustar. Deus não perdoa ninguém. Por que ele não perdoa? Porque ele já é a misericórdia. Ele não tem que ter um ato para perdoar. Você, quando aplica o perdão, na realidade, você está abrindo possibilidades para entender e sair daquela faixa. Então, se eu for apertar um pouquinho o parafuso, vou propor para vocês o seguinte: que a gente não perdoa nem o semelhante. Porque o semelhante está na dele, ele está na luta. Perdoar o semelhante é dizer assim: vem cá, vamos de novo. Compreenderam o que eu quero dizer? Vem comigo, eu tô na lida. Porque Deus nos oferece o trabalho exatamente para a gente se reposicionar. Obreiros do Senhor, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, vai nos esclarecer sobre essa dica, esse apontamento, essa orientação de Jesus aos seus irmãos que eram incrédulos, que somos nós. E agora estamos tendo a oportunidade, nessa reencarnação, de trabalhar a credulidade, a fé raciocinada. Nossa, mas será que eu fui então irmão de Jesus? Todos nós somos irmãos em humanidade. Quem lida com o evangelho com superficialidade vai falar assim: nossa, mas os irmãos de Jesus, hein? Está do lado dele, dormindo junto, e não viram que ele era o Cristo. Esse é o analista superficial. Ele navega, ele nada em piscina rasa, profundidade de pires. Somos nós, os irmãos de Jesus. Não, os irmãos biológicos representam as nossas atitudes infantis, a nossa cegueira. Mas isso não é um mal. Isso é um estado. Isso é uma condição. Quer um exemplo? Sabe aquele ser que você transitou, caminhou de mãos dadas durante anos e hoje não está mais juntos? Seja pelo afastamento da vida natural, mora em outra cidade, vive outro período, ou aquela alma que desencarnou, que era a sua referência. Hoje nós sentimos saudades. Hoje podemos estar reconhecidos por tudo que ele fez ou ela fez por nós. Mas na época a gente não entendia o tamanho, o gigantismo. Nós éramos incrédulos. Compreenderam o que eu quero dizer? Aproxima-se o tempo, afirma o Espírito de verdade, o próprio Senhor,
item 5 do capítulo 20. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Vale recordar que a graça, numa teoria católica de outras tradições religiosas, a graça é dada pelo Espírito Santo. A graça é a bênção para salvar, para dar um dom, para modificar o painel, para definir a entrada de um espírito no reino de Deus. A graça distribuída pelo poder da igreja, dos seus sacerdotes. Fora da igreja não há salvação. E aí a gente pode ampliar, recordando o que vinha a ser graça. Como suplicar graça? A graça, na verdade, é o resultado, é o estado íntimo, que é conquistado a partir de uma escolha, de um trabalho, de um esforço, de um engrandecimento. Entre outras palavras, mérito, honra e glória. Tributo a quem merece tributo. Numa expressão de Paulo de Tarso. Não basta suplicar em prece para que tudo melhore, porque geralmente esses pedidos significam o mesmo que não se esforçar, receber pronto. Que meu filho passe no vestibular. Para falar com a mamãe que já pediu que o filho pudesse vencer um concurso. Espíritos, ajudem a minha filhinha a fazer a prova do bimestre. Eu vou ficar só dentro da sala, tá bom, pessoal? Espírito vai dar a resposta do gabarito? Uai, fala-se em Minas. Uai, seriam desonestos, seriam corruptos
os espíritos estariam se vendendo a um petitório e burlando todo o esquema, toda a blindagem do professor que teve um trabalho de escrever uma prova. Seria o mesmo que colar. Não. Nós estamos no século XXI, amigão. Amiga. Como falam as meninas? Amiga. Vamos combinar. É diferente pedir, Senhor, me dê forças. Jesus, meu amigo. Você pode tratá-lo como seu amigo. Ele fica feliz. Porque ele quer ser realmente nosso amigo. Então chame por ele. É o que a gente faz pelas manhãs. Jesus, venha, venha, venha ao nosso reino, mas traga o vosso reino para sobrepor o nosso. Porque o vosso reino é o reino de Deus, das leis justas, do progresso, que ambienta corações, que nos aproxima para festejar a vida em prece de agradecimento e pela força do trabalho. Assim celebramos a vida. É o culto ao sagrado. Sagrado é uma palavra que traduz um sentido, uma direção, um projeto. A sua vida, a minha, é um projeto sagrado. E que temos que sacralizar a cada instante. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Que bênção! Ouvir Jesus, o Espírito de verdade, nos convidando para sermos trabalhadores devotados da última hora. A última hora configura a última oportunidade de um ciclo. Não podemos perder esse ensejo. Para amanhã, tristes, arrependidos, como muitos se encontram no mundo espiritual, nos leitos dos hospitais, nos cárceres, pronunciando aquelas frases: puxa vida, eu sabia e não fiz. A minha consciência apontou e mesmo assim eu julguei pela lata de lixo a minha vida. Uma amizade. Quantas vezes nós ficamos maldizendo? Fulano não presta, você viu aquilo? Olha o que ele fez comigo a vida toda. Amanhã você pode dizer: ele estava do meu lado e eu perdi o ensejo. Então, ao invés de brigar com a vida, abençoa. Jesus está dizendo que chegou o tempo. Entre outras palavras, acompanhar o Evangelho pelas manhãs, tem momentos que a gente tem aquele sentimento de: meu Deus, então me dê força, porque eu vou sair daqui, vou sair catando as migalhas que a minha indiferença, a minha rebeldia espalhou pelo chão. Aí a gente tem vontade de telefonar, de mandar e-mail, de passar fax, de fazer das tripas e o coração para resgatar tudo que nós perdemos. Isso é extraordinário, viu, pessoal? Porque quem termina o Evangelho e ainda se acha, não entendeu a mensagem. O Evangelho não é para passar pano
O evangelho não é para nos sentirmos coitadinhos, vítimas. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não que Deus vai te chamar num tribunal para você falar o que... Não. É a sua consciência. É um momento singular para a gente mudar. Agora, a sabedoria não diz para você sair para o mundo para correr atrás de tudo que você fez de errado. Sair telefonando, pedir perdão para os outros. Mas começar a se fortalecer, porque aquele que um dia você virou as costas, você, na verdade, foi instrumento para o aprendizado dele. Um instrumento escandaloso. A vida permitiu. E ele aprendeu. Pode ser que ele esteja numa condição melhor do que a sua. Então, o arrependimento significa adesão voluntária ao bem. Vá trabalhar nas causas da luz. Porque assim você vai aprimorar sua alma, você vai purificar seu coração, você vai criar habilidade, você vai adquirir experiência, para que amanhã a vida nos dê oportunidades de redirecionar o destino sem esses dramas passionais que ainda caracterizam a nossa infantilidade psicológica. Vá trabalhar, progredir para melhorar. A vida será outra. E, por certo, vamos celebrar de uma forma majestosa, simples, pura, bela, nobre, justa. A cada um segundo suas obras. O Evangelho foi aberto com Jesus na Judéia, na Galiléia, seus irmãos, incredulidade, dificuldade de entendimento. A resposta do Senhor para os seus irmãos biológicos, que somos nós hoje no tempo, a definir que as oportunidades estão para serem vivenciadas. Quando fomos levados a trazer os obreiros do Senhor, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, está em conexão com o início da passagem lida do Evangelho de João, a dizer que as mudanças são permanentes na nossa vida. Nós estamos num processo de progresso íntimo a cada momento, a cada ciclo de uma encarnação, a cada ciclos reencarnatórios. Então nós temos determinadas etapas reencarnatórias que, analisadas sobre uma ótica global, elas representam uma fase. Olha que interessante. Então, uma reencarnação, ela está conectada com outra reencarnação dentro de um circuito de um aprendizado específico. Compreenderam? A dizer que não há saltos na evolução. Aliás, filosoficamente, se você pular, saltar, quando você cai, pode ser que o corpo, a sua estrutura não consiga absorver o tamanho da massa. Você pode ter um problema no joelho, nas articulações. A evolução se dá a passos que precisam de ser certeiros, que precisam de ser conjugados num projeto para se atingir um objetivo. Porque senão a gente vai ficar dando passo sem saber em que caminho, e aí qualquer caminho serve se você não sabe para onde você quer chegar. Isso é muito importante e se torna poético. Jesus dizendo para os seus irmãos, o meu tempo ainda não, mas o vosso tempo está aí. Ou seja, a oportunidade é para você, é para nós. Estão aqui convites.
nesses ciclos individuais que vão caracterizando as transformações, como nós vivemos em sociedade, há as transformações familiares. Há as transformações que vão se dando no tempo para a humanidade. Então nós tivemos, observando a história, determinadas épocas que fica patente um impulso evolutivo. Sob o ponto de vista moral, Jesus representa uma grande alavanca para um mundo novo, em que até hoje as filosofias, as suas escolas, os pesquisadores não compreenderam na essência a proposta da liberdade, da autonomia, da transcendência espiritual, do intercâmbio com o mundo espiritual. São assuntos que só daqui a milênios nós vamos entender o que Jesus veio trazer. Observamos aí, 19 séculos depois, vem um espiritismo para falar assim, pessoal, vocês não entenderam, mas agora dá para entender um pouco mais. É um salto evolutivo. Mas o espiritismo faz parte de uma era que nós podemos nos reportar ao século XV, podemos falar da reforma, da contra-reforma, da chegada da renascença, do iluminismo, da ciência. Olha onde que desagou com a chegada do espiritismo. Só para citar esses dois momentos históricos, sobre o ponto de vista de transformações mais radicais, sangrentas, século XIX, com guerras, com ideologias, com toda uma ideia de poder que se instaurou no mundo, com a chegada de ideias que até hoje se repercutem no século XXI, ditaduras implementadas, guerras no século XX, 2 guerras, milhões de pessoas mortas. Como nós não podemos considerar o que acontece no século XXI, pleno ano 20, uma pandemia que parou o mundo, e ela não é mais poderosa do que a pandemia do ano de 1918, que matou 100 milhões de pessoas. E o mundo não parou na época, sob o ponto de vista, como nós paramos hoje. Então, hoje a realidade é outra. As informações estão em todas as casas. E nós estamos sendo chamados para fazer uma ressignificação do comportamento humano. Então, teve que parar a economia, teve que parar a produção para que as pessoas pudessem chegar na seguinte conclusão: estamos famintos de espírito, de amor. Agora, o místico vai falar que o vírus foi disseminado para se chegar aonde que nós estamos chegando. Isso é misticismo. O vírus, a guerra, os flagelos, eles são fenômenos naturais, da natureza, portanto. O efeito repercute na nossa intimidade, a definir que o nosso momento é um momento de profundas mudanças e, para isso, é necessário que ressignifiquemos, que possamos reanalisar o nosso comportamento. Porque a tarefa, a responsabilidade é olhar para dentro, para a gente melhorar lá fora. O tema é vasto, o tempo é curto, a amizade é grande, mas temos missões a serem realizadas daqui a alguns minutos. Por isso, Emmanuel vai nos abraçar dizendo assim: calma, meus filhos. Meus filhos no sentido que ele nos trata com muito carinho. Ele, na figura a representar os mensageiros, os anjos guardiões que estão dos seus lados. E Emmanuel diz assim: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Palavras de vida eterna. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los.
Amiga, amigo, não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cismos jazem abertas a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Melhorar para progredir. Emmanuel fala de uma senha. Começa dizendo do recipiente que cada um possuímos, que vai definir o que a gente consegue guardar. E ele termina falando sobre a capacidade de cada um. Entre outras palavras, para dizer assim, todos somos obreiros do Senhor. Saímos da condição de irmãos biológicos de Jesus, como membros de uma humanidade de mais de 7 bilhões de encarnados e X número no mundo espiritual. Com o Evangelho, a gente deixa de ser membros de uma coletividade massificada e passamos a ser irmãos de Jesus, espiritualmente falando, pela ideia e pela ação, pela atitude, pela palavra e pela construção. Que o seu coração continue palpitando, enriquecido por amor, pois assim você fará luz. E como a minha amiga, como o meu amigo, eu preciso também da sua luz. Todos nós precisamos das luzes da estrada que são oferecidas por estrelas. Por isso, para que a gente possa ficar vaidoso no final do nosso encontro, estamos sendo promovidos à estrela do zimbório infinito do amor de Deus. Brilhemos a nossa luz, para que essa luz não seja treva. E falar das estrelas, vamos poetizar a vida. Vamos viver sem ter a vergonha de ser feliz, como fala o poeta brasileiro da música popular. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a humildade, a sensibilidade, que é a beleza de ser um eterno aprendiz. Deus nos abençoe, Ave Cristo, um dia de paz, de alegria para todos. Valeu!